Muito boa noite, senhores. Domingão, início da noite, e sempre tratando do nosso caso de assédio e retirada de direitos graves de um deficiente, ou seja, um ataque frontal aos direitos humanos mais elementares. Hoje eu vou tratar da carta aberta que os apoiadores do chefe Arapiraca divulgaram no dia 1º de dezembro. Coincidentemente, foi o dia da primeira assembleia que tratou dos horários e na qual nós fomos, eu e outros professores, muito e gravemente assediados. Mas, antes de tratar da carta propriamente, eu queria lembrar de alguns outros aspectos, né? Quando eu cobro, por exemplo, atitudes mais concretas da direção do Cefet com relação ao afastamento do chefe, que a maioria do departamento pediu numa assembleia extraordinária aprovada com basicamente essa finalidade, né? A gente precisava afastar nosso chefe naquele momento. Não era à toa, né? E o afastamento dele poderia ter evitado muito assédio, muitos crimes e muitos problemas que hoje, dia 21 de janeiro, nós, e eu particularmente, estamos vivendo. Temos que conviver com isso até hoje. No dia 2 de dezembro, coincidentemente, era meu aniversário, um dia depois da malfadada reunião de 1º de dezembro, eu enviei um e-mail para a direção chamado pedido de socorro. Eu estava pedindo socorro, porque eu não aguentava mais. Eu não aguento mais ser assediado. Eu não aceito mais ser assediado nem por 30 segundos. Assédio é um crime gravíssimo, né, que provoca grave sofrimento nas pessoas. Grave sofrimento. Inclusive, eu quero me solidarizar com todas as mulheres. Eu ouvia falar que assédio era grave, agora eu estou vendo, sentindo na pele o quanto é grave o assédio. Insuportável. Insuportável. Você é humilhado, você é ofendido, você é provocado, você é escarnecido e ainda tem que se controlar para não perder as estribeiras e depois, no final das contas, é você que perdeu a razão. Impossível. Eu não vou suportar isso mais, não. Eu não sou obrigado a ser assediado, a aceitar ser assediado, a aceitar que um crime seja cometido contra mim. Então, nós vamos começar tendo essa clareza, né? Assédio é crime grave e contra mim não vai dar. Não vai dar mesmo, porque eu não aceito. Então, quem tiver que tomar as providências que tome, porque as providências jurídicas eu já estou tomando. E nesse pedido de socorro que eu fiz à direção, eu avisei claramente para ela. Tá? Se a direção não tomar providências, não vai me restar alternativa a não ser ir para a justiça e ir para a imprensa, como eu já fui. Então, tudo isso que está acontecendo, a direção já sabia que ia acontecer, porque eu mesmo avisei para ela. Né? Supliquei com essas palavras. Suplicantemente eu escrevi e pedi socorro. E não tive. Então, obviamente, o que está acontecendo faz parte de um script, de um roteiro que já estava pré-determinado. E não só a direção não fez nada, foi omissa e conivente. Quando a gente foi assediado em duas reuniões, como também no encontro que ela marcou com o departamento de física presentes, vários membros da diretoria e vários membros da Secretaria de Gestão de Pessoas,
O chefe assediou um diretor na frente da própria direção e nada aconteceu, não é? O chefe caluniou e injuriou o professor Marcos Fernando e foi alvo de uma denúncia por causa disso. E nem assim a direção tomou qualquer providência para proteger um outro diretor, como deveria estar protegendo a maioria dos professores de um departamento inteiro, mais de uma dúzia. Então é complicado. Mas vamos relembrar aqui, porque isso aconteceu. Está aqui a denúncia do professor Marcos Fernando, que eu recebi pelo WhatsApp. Né? Ele foi qualificado como trombadinha pelo chefe, né? Onde ele estaria supostamente praticando crimes contra o patrimônio público. Ou seja, que as cadeiras chegaram lá, ele recebeu as cadeiras e sentou nas cadeiras que foram feitas para sentar. É assim que o meu chefe tratou essa situação. Então, está aqui, ó, artigo 138, calúnia, artigo 140, injúria contra um diretor do Cefet. E o que a direção-geral fez? Nada. Não fez absolutamente nada a respeito. Então, não é só com relação ao departamento, né? Outras pessoas também estão sendo vítimas do chefe sem que nada aconteça. E o povo acha que uma coisa não tem a ver com a outra, tem tudo a ver. Como é que o professor em sala de aula vai ter algum tipo de moral para manter a disciplina desses alunos cada dia mais complicados, se crimes são cometidos na frente da direção geral e nada acontece? É por isso que acontecem outras coisas no Cefet, igual faço questão de lembrar para vocês aqui também, né? Na mesma época, está aqui compartilhado, o pessoal da matemática, que ó, no dia 4 de dezembro, tomamos conhecimento de uma reunião de pais nas quais foram mencionadas possíveis agressões a um professor de matemática para provar um menino que estava reprovado. Ah, vamos aprovar um menino, como? Vamos espancar um professor de matemática. Né? É isso que está acontecendo no Cefet. As coisas estão desandando e ninguém toma nenhuma providência. Mas o mau exemplo vem da direção geral, porque né, o cara comete um crime na frente da direção, ela não faz nada. Como é que o professor de matemática vai se virar lá na aula dele? Sendo que matemática, física, que é a minha matéria, tradicionalmente é considerada difícil e reprova e dá muita recuperação e muitos alunos. Fica difícil para nós também. Né? A direção ela tem que ser a primeira a dar o exemplo. Porque se a direção não der o exemplo, aí o resto da instituição, infelizmente, está perdida, que é o que está acontecendo. Como aconteceu comigo, eu não vou mostrar aqui, porque como se trata de menor de idade, pode dar algum problema para mim. Mas eu recebi um telefonema de um pai de um aluno que se identificou como, eu nem sei o nome do cara, ele se identificou como diretor de não sei que lá de tal empresa famosa aí, tá? Foi desse jeito que o cara se identificou comigo. Aí ele queria resolver um problema de trabalho do filho dele. O problema de trabalho do filho dele é que o filho dele copiou e colou o trabalho. Eu só aceito trabalho à mão para pelo menos o cara mostrar que ele tem letra e fazer para mim. Ele me entregou um trabalho que era em computador e que era cópia de outro, ganhou zero. E por causa disso ele foi aprovado também. Se bem que ele pegou outras recuperações. Mas o pai me ligou e queria né, que eu desse outro trabalho para ele, não aplicasse uma prova para ele, tentando resolver o problema, e levantou a voz para mim. Levantou a voz, eu falei, ô meu amigo, você está. Deixa eu lembrar você que sou um funcionário, um servidor público federal, no exercício da minha função, que o senhor está cometendo é uma intimidação, isso é crime. Né? Porque a impressão que me deu é que daí a pouco ele me ofereceu uma propina para passar o filho dele. E como é que essas coisas estão acontecendo dentro do Cefet? Nós temos que lembrar que crimes agora podem ser cometidos na frente da direção e nada acontece. Né? Um chefe calunia e injuria um diretor e a direção geral deixa passar por isso mesmo. Então, essa é a gravidade da situação
que a gente está enfrentando nesse momento, sem meias palavras e com toda a minha indignação. Que eu estou aqui nas férias, cuidando de processo, gastando dinheiro com advogado, né, fazendo denúncia. Todo mundo está aí na praia, numa boa, curtindo a vida adoidado. E o pobre do deficiente aqui, né, está correndo atrás dos direitos dele, que foram pisoteados no Cefet. Essa que é a verdade. Mas a carta desses professores, ela foi lançada no dia 1º. Vamos dar uma olhada nela aí que eu vou comentando enquanto a gente vê. Aqui, ó, né? Carta aberta à comunidade. Diante das decisões tomadas na ata da Assembleia Extraordinária, viemos apontar alguns esclarecimentos. Gente, eu custa acreditar que isso aqui foi feito por professores universitários. Olha isso aqui, não tem formatação. A pessoa não consegue justificar a formatação disso aqui, né? O departamento de física foi criado, barará, o chefe foi eleito, não sei o quê, teve tantos votos. O que isso tem a ver com o caso, gente? Né? O departamento ser criado, o chefe ter tido quantos votos, nós estamos falando de crimes. O chefe, no caso, ele está acusado, vamos contar aqui nos dedos, no momento, né? De assédio moral, desídia, prevaricação, um crime que eu nem conhecia, resistência, que é deixar de cumprir os regramentos internos quando é solicitado, injúria, calúnia e ameaça. 7 crimes. Soma as penas disso aqui para ver quanto é que dá. Ver se é brincadeira o que nós estamos tratando. No dia 27, um grupo de professores convocou uma assembleia para quarta-feira. Beleza, normal. Essa assembleia contou com a presença de 600 convocantes. Não é errado o português, não, né? Convocantes. Foi decidido pelo impedimento do chefe, mais ou menos. Não foi exatamente isso, não, tá? Foi decidido o afastamento preventivo e imediato do chefe em função das graves denúncias. Ninguém aqui é responsável, não. E aprovado o regimento interno sem discussão. Mentira, mentira. Teve discussão na Assembleia Extraordinária e o regimento está em discussão há mais de 2 anos e o chefe está impedindo a sua aprovação. Nós respondemos essa carta, eu vou postar a resposta. Né? Essa carta é cheia de mentira. No entanto, nas últimas 4 assembleias convocadas no horário regular, não puderam ocorrer por falta de quórum. É lógico. O horário regular da Assembleia significava que 1/3 do departamento já se sabia de antemão que não ia poder participar. Né? Além disso, ninguém é obrigado a ir na Assembleia a ser assediado, que tem acontecido no departamento com uma certa frequência, não. Né? Com relação às últimas Assembleias, com muita frequência, as pessoas têm sofrido assédio. As pessoas não têm que ir na Assembleia ser vítima de crime, não. Ninguém é voluntário para sofrer um crime contra si mesmo, não. Então, é por isso que não tem quórum, entre outras razões. Nessas assembleias seriam discutidos o regimento. Mentira! Tinha um calendário especial para discutir o regimento e esse calendário não foi cumprido pelo próprio chefe que fez o calendário. Né? E o regimento, volta a dizer, ele está há 2 anos, isso não tem nada a ver com quatro últimas assembleias. O chefe não gosta de lei. Né? Lei, para ele, é um problema, porque ele gosta de descumprir as leis e os regimentos. Tem uma frase aqui que eu vou separar. Olha bem, vê se isso é digno do professor universitário. Para a primeira chefia do novo DE, vírgula, sujeito predicado, sujeito predicado. Que série que é isso? Quinta série, que a gente não separa o sujeito do predicado. Mas isso nem é o principal, não. Aqui, ó. Para a primeira chefia foi nomeada uma chefia pelo chefe. Gente, pode ser. Pode ser. Minha filha, que vai entrar no ensino médio agora, escreve melhor que isso.
Então, pode juntar seis professores, para escrever isso, né? Pelo amor de Deus, né? Ridículo. Vamos ver as peças que assinaram isso aqui. Professor Ivo de Jesus, Léo Gabriel, da Terça Astronômica, Luiz Argel, tem uma carta aberta, eu posso falar o nome deles, né? Um único estrangeiro, do departamento. Marquinhos, que praticou um grave assédio contra o professor Almir, servindo de porta-voz do chefe na Assembleia de 1º de dezembro. E no grupo de e-mails, diz que lutar pelos meus direitos, eu estou fugindo do trabalho. Né? Foi isso que ele escreveu com todas as letras para um deficiente. Um deficiente correr atrás dos seus direitos é fugir do trabalho, na cabeça do professor Marcos Paulo, que da forma como ele caluniou e injuriou o professor Almir, se fosse comigo, ele já estaria com o processo correndo nas costas. Renato Pontoni, que é o coordenador do ensino técnico, falou que tem nojo dos e-mails que eu e outras pessoas estão mandando. Está numa gravação lá, qualquer das muitas que a gente separou, né? Nós recebemos a Assembleia inteira. Agora, de fraudar o horário do departamento junto com o chefe, ele não tem nojo, não. Porque ele e o chefe fraudaram o horário do departamento na Assembleia, eu tirei foto na hora, e eles mostraram uma média de 15 aulas por semana para o professor, e, na verdade, a média é 12. E não foi a única fraude. Né? Além disso, eu procurei saber, ano passado foi dada uma aula de laboratório por bimestre, e está sendo lançada 2 aulas para o professor, como uma aula por bimestre, e dá só 0,8 aula por semana, fazendo as contas na média. Então, a fraude foi de mais de 100%, porque 2 para 0,8, a diferença é 150%. E o professor Sidney, que para minha tristeza foi meu colega de faculdade. Tá? Em 93, há 30 anos atrás, eu e Sidão estávamos juntos lá no departamento de física na graduação da UFMG, e agora essas pessoas votam contra mim, contra o direito do deficiente. Sabe, as pessoas, elas não se dão conta daquilo que elas estão fazendo e que tem no dia de amanhã. Eu vou repetir: assédio é crime, e é um crime grave. Atacar os direitos humanos de um deficiente é crime, e é um crime grave. Tudo isso já está nas mãos da Polícia Federal, porque o meu chefe, né, que é o grande assediador, não cometeu esse crime sozinho. Ele precisou de pessoas que o apoiassem, inclusive esses signatários dessa cartilha. Então, agora, que já não está mais nas minhas mãos, está nas mãos da justiça, vai demorar, porque a justiça brasileira demora. Vamos ver o que a justiça brasileira tem a dizer a respeito disso tudo, né? Porque as pessoas têm que parar de falar mentira e espalhar as mentiras na instituição. Essa carta foi espalhada na instituição, igual a nota da direção no estado de Minas, cheia de mentira, que eu tive de parar e desmentir vários pontos lá, fora ilegalidades que eles estão me propondo. Vamos falar sério, gente. Né? A brincadeira acabou. Essas coisas agora estão na justiça e vão ser devidamente apuradas. Pode estar demorando, eu queria que fosse para ontem, mas isso não significa que não vai acontecer, né? Então, vamos todo mundo tomar mais cuidado. Como eu tomei cuidado aqui em não mostrar a reclamação que eu fiz do pai do adolescente. Algumas coisas a gente pode mostrar e outras a gente não pode, senão a gente pode ser processado. E é por isso que eu tomo cuidado, por exemplo, de mostrar o que pode e na hora de falar, né, eu só falo a verdade. E aí facilita meio mundo, né? Você vai processar o quê? O cara que está falando a verdade pode processar. Eu tenho advogado e todo mundo sabe disso. Mas é isso. Vou postar esse vídeo lá no blog com a resposta digna que a gente deu a essa
como diz o meu amigo agora, o professor Anderson, essas mal traçadas linhas aí, né? Vergonhoso. Boa noite.